Oi, turma do nono ano A e B, novamente professor Barreto. Concluindo o capítulo 3, faltam as páginas 71 a 81. As tarefas referentes são 48 a 53 do caderno de atividades. Circunferência, parte 4. Bem, aqui vocês têm uma circunferência e se nós marcarmos dois pontos aqui distintos, nós teremos um trecho da circunferência chamado arco. Então nós temos esse arco AB, mas você poderia dizer, mas tem outro Barreto AB, ó. Tem esse maior aqui, AB. Realmente. Só que esse aqui tem uma medida bem menor que essa daqui. E como é que faço para diferenciar esses arcos? O menor eu posso chamar de arco AB. AB. E o outro eu posso colocar uma letra aqui do caminho. Aí ficaria arco AXB. AXB. Ok? Para diferenciar. Dois pontos A e B distintos de uma circunferência dividem-na em duas partes. Cada uma dessas partes é denominada arcos, ou arco, né? Então aqui nós temos o arco AB e o arco AB e o arco AXB. O interessante é que eles têm as mesmas extremidades, começam em A e terminam em B. Mas eu poderia começar em A e terminar em B por aqui, nesse arco maior. Tem duas possibilidades, tá? Muito bem. Agora, se você está no ponto A e esse ponto dá uma volta completa, vamos dizer que você está aqui, ó. Aí você dá uma volta completa e retorna ao ponto A. Então, se você sai de A, dá uma volta completa, assim, ou sai de A, dá uma volta completa e retorna ao ponto A, nós dizemos que você deslocou 360 graus. 360 graus. Então, ok? Dizemos que se você sai do ponto A e retorna ao ponto A, você viajou 360 graus sobre essa circunferência, em forma de arco. Logo, podemos medir os arcos também em graus. Ok? Por exemplo, esse arco que você mede de A até A dá 360 graus. Ok? Bom, então alguns exemplos. Vamos dar uma olhada só para a parte vermelha, tá? Circunferência toda, mas a parte vermelha. Vindo de A até B, meia volta. Então, a medida do arco AB é 180 graus. A medida do arco pode ser em graus também. É como se estivesse fazendo uma manobra de skate, né? Um giro de 180 graus. Então, a medida desse arco é 180 graus. Eu posso também fazer a quarta parte da circunferência. Se você desse uma volta completa, saísse de A e voltasse para A, 360. Mas se você sai de A até aqui, veja que aqui é a quarta parte da circunferência. Então, esse arco mede 90 graus. Então, os arcos podem ser medidos em graus também, como os ângulos. É uma novidade essa, mas de muita importância para o que vem pela frente, para vocês aprenderem e estudarem, principalmente no ensino médio. No médio você vai ter que trabalhar com esses arcos em graus ou em radianos, depois você vai ver o que é isso. Bom, então a medida do arco é a mesma medida do ângulo central. Vamos esclarecer isso. Veja, o ângulo central, gente, esse ângulo que o vértice está no centro. Ó, esse aqui é um ângulo. Mas como esse vértice o vértice dele está no centro da circunferência, chama-se ângulo central. Então, a gente faz uma equivalência. Por exemplo, se o ângulo central, você bota o transferidor aqui, se você bota o transferidor aqui 115 graus, esse ângulo central ele tem extremidades em A, na circunferência, e em B. Então, esse arco AB também mede 115 graus. A medida do ângulo interno, esse aqui é um ângulo, tá vendo? Se você botar o transferidor, aqui dá 115 graus. Então, nós dizemos que o arco também é 115. O ângulo central é 15, o arco também é 15. Então, a medida do ângulo central, AOB, igual à medida do arco AB. Então, se o ângulo central é 115 graus, o arco correspondente, que tem as mesmas extremidades, também é 115 graus. Portanto, a medida do arco é igual à medida do ângulo central.
E o que é ângulo central? Ângulo cujo vértice é o centro da circunferência. Então, isso aqui é um ângulo central. O vértice está no centro da circunferência. Então, se você observa esse ângulo aqui, o ângulo AOB, observa, AOB, com os raios, é um ângulo central. Mas veja, onde é que ele começa? Em A, AOB. Então, existe um arco também que começa em A e termina em B. E os matemáticos mais antigos definiram como sendo a medida do arco do ângulo central igual à medida do arco. A medida do ângulo central igual à medida do arco. A medida do ângulo central igual à medida do arco. Ok? E o ângulo central é o ângulo que o vértice é posicionado bem no centro da circunferência. Vamos ver alguns exemplos? Olha, determine a medida dos arcos AB, BC, CD, C do AC e BD diâmetros. Ora, se isso aqui é o diâmetro, divida a circunferência ao meio. Se isso aqui é o diâmetro passa pelo meio da circunferência, não é? Então, este ângulo aqui só poderá ser 70 graus. Tá, gente? Olha, por quê? Porque 70 mais 110 dá quanto? 180, certo? Olha lá, meia volta. 70 mais 110. Então, se esse ângulo central, olha onde é que está, no centro, é 70, o arco também é 70. A medida desse arco AB é 70. E a medida desse arco AD é 110 graus. A medida do ângulo central é igual à medida do arco. Ora, como aqui nós temos ângulos opostos pelo vértice, esse ângulo também é 70. Lembra, oposto pelo vértice, que o prolongamento dos lados do primeiro ângulo correspondem ao outro ângulo. Então, esses lados aqui são os prolongamentos do ângulo de cima, digamos, ou vice-versa. Mas ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Agora, se esse ângulo central é 70, o arco também é 70 graus. A medida do arco é 70 graus também. Veja, aqui, ó, novamente ângulos opostos pelo vértice. Esse ângulo aqui também mede 110. Ângulos opostos pelo vértice. Esse ângulo igual a esse. Então, esse aqui também vale 110 graus. Se esse ângulo central, mede 110, então esse arco mede 110 também. Pois a medida do ângulo central é igual à medida do arco. Aí vamos lá. Arco AB mede 70 graus, o arco. Mesma medida do ângulo central. O BC mede 110 graus. O arco CD mede igual ao ângulo central, mede 70 graus também. E o arco AD mede também 110 graus. A medida do arco é a mesma medida do ângulo central. A medida do ângulo central é igual à medida do arco. A medida do ângulo central é igual à medida do arco. A medida do ângulo central é igual à medida do arco. A medida do ângulo central é igual à medida do arco. Claro que termina e começa nos extremos do ângulo. Bem, muito fácil. Veja esse aqui. Não tem nem que fazer conta, é só subtrair e somar. Calcule as medidas dos arcos AB, BD, CD, CE e AE. Muito bem, vamos lá. Ora, aqui nós temos um ângulo de 20 graus. O ângulo central. Então, se é 20 graus, o arco também é 20 graus. Tá? Se esse ângulo central, a medida é 65, esse arco também é 65. Pois a medida do ângulo central é igual à medida do arco. Esse ângulo aqui é 90 graus, então esse arco aqui é 90 graus. Eu acho que aqui faltou colocar B, né? B. Então, se esse ângulo aqui é 90 graus, esse arco aqui, BD, é um arco de 90 graus. Bem, mas veja só. Se aqui é 90, aqui do lado de cá também, porque aqui é um diâmetro, tá vendo? Então tem que ser, ao todo tem que ser 180. 90 mais, então aqui deve ser 70 graus, porque como aqui é meia volta, veja só, tem que dar 180, veja, 20 mais 70, 90 mais 90, 180, certo? E aqui,
também tem que dar 180 graus. 65. Então esse ângulo quanto é? 65, 70, 115 graus. Por que 115 graus? Porque 65 mais 115 dá 180. Certo? Então, se esse ângulo aqui é 180, o arco é 115, o arco é 115. Se esse ângulo aqui é 90, central, o arco é 90. Se o ângulo central é 20, o arco é 20. Se o ângulo central é 65, o arco é 65. Se o ângulo central é 70, o arco é 70. Essa parte você vai complementando. Então, eu posso responder que aqui o arco AE mede 20 graus. A medida de AE, desculpem. A medida de AB, do arco AB, é 70 graus. A medida de AB. A medida de BD, a medida do arco BD, a medida é 90 graus. A medida do arco CD, arco CD, 115 graus. E a medida do arco CE, igual a 65 graus. Porque a medida do arco é igual à medida do ângulo central. Se o ângulo central é 65, corresponde ao mesmo arco ser 65, o arco correspondente é 65. Se o ângulo central é 20, o arco correspondente é 20. Se o ângulo central é 70, o arco é 70 graus. Então temos que fixar bem esse conhecimento. Bom, ângulo central. Este ângulo aqui eu chamo de ângulo inscrito. O ângulo inscrito é quando o vértice dele está sobre a circunferência. Ângulo central, veja, o vértice do ângulo está no centro da circunferência, no centro, ângulo central. O ângulo inscrito é quando o vértice está sobre a circunferência. Então, AVB, olha para o desenho, AVB é um ângulo inscrito. Ângulo inscrito é quando o vértice dele, olha aqui os lados interceptam, aí tem esse arco aqui, ó. Mas para ser ângulo inscrito é necessário que o vértice esteja sobre a circunferência. Vértice sobre a circunferência. Aí quando você traça os lados, intercepta a circunferência no arco AB. Ok? Bom, agora vamos ver a relação entre o ângulo inscrito e o arco. Bom, vamos lá. Medida do ângulo inscrito. Veja, olha para esse desenho aqui. Esse aqui é um ângulo inscrito. Por quê? Olha, o vértice dele está na circunferência. Vem para cá e outra parte vem para cá assim. Então, esse aqui é um ângulo inscrito. Mas, se aqui é uma circunferência, OA é raio e OV é raio. Esse segmento OA igual ao raio, OV igual ao raio. Então, esse lado é do tamanho desse, porque é o raio. Ora, se esse lado é igual a esse, é o triângulo isósceles. E estudamos que no triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Então, se aqui é AI, aqui também é AI. Muito bem, então, vamos repetir essa parte. Aqui é o diâmetro, veja só, diâmetro. Daqui para aqui, de O para B é o raio, de O para A é o raio, de O para V é o raio. Ora, o raio é sempre igual, essa medida daqui é igual a essa. Então, esse aqui é um triângulo isósceles. Se é isósceles, tem dois ângulos iguais. Agora aqui é o ângulo exterior, gente, o ângulo externo. Veja esse ângulo externo. Existe um teorema, que é o teorema do ângulo externo. Diz o seguinte, que o ângulo externo, vocês viram ano passado isso. O ângulo externo do triângulo é a soma dos ângulos internos do lado oposto. O ângulo externo do triângulo é a soma dos ângulos não adjacentes, opostos, do lado oposto. O ângulo externo é a soma dos ângulos não adjacentes. Então,
AC é igual a AI mais AI. AI mais AI são 2 AI. Aqui tem um vezes. Então, AI é igual a AC dividido por 2. AI igual a AC dividido por 2. Isso mostra que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Mas o ângulo central é a mesma coisa que o raio, que o arco. Então, se esse ângulo aqui, se esse arco aqui fosse 70 graus, esse ângulo aqui seria 35 graus. Fica provado aqui, foi demonstrado aqui rapidamente, usando a hipótese de que isso aqui é um triângulo isósceles, tem dois lados iguais. Se tem dois lados iguais, os ângulos da base são iguais também. E o ângulo externo é a soma dos ângulos do lado oposto. Então, você consegue provar que esse ângulo inscrito, esse aqui, é a metade do ângulo central. O ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Mas o ângulo central é igual, a medida do ângulo central é igual à medida do próprio arco. Então essa relação é muito importante. Ângulo inscrito igual a metade do ângulo central ou metade da medida do arco. Ok? Vamos ver isso na prática. Na prática é muito fácil, gente. Olha lá. Só você ver o teorema. Essa questão é na página 77 do livro texto. Determine em cada caso a medida x em grau, sendo o centro, sendo O o centro da circunferência. Muito bem. Veja bem. Isso aqui é um ângulo. Aqui é um ângulo. Vamos começar por aqui. Desculpem. Aqui é um ângulo inscrito. Olha onde está o vértice dele. O vértice está sobre a circunferência. Aqui é um ângulo central, porque o vértice está no centro. O ângulo inscrito é metade do ângulo central correspondente, ou metade. Porque esse arco aqui, se o ângulo central é 100, o arco também é 100. Tá? Então, o ângulo inscrito é metade do ângulo central ou metade do arco. Então, nesse caso, x, que é o ângulo inscrito, é a metade do arco. Quem é o arco? 100 dividido por 2, 50 graus. Então, esse ângulo x aqui vale 50 graus. Esse ângulo é metade do ângulo central ou metade do arco, porque o ângulo central e o arco têm a mesma medida. Mesma coisa aqui. Aqui é um ângulo inscrito. Por que, Barreto, é um ângulo inscrito? Olha onde está o vértice dele. O vértice dele está bem sobre a circunferência. Então, o ângulo inscrito é metade do ângulo central. Então, o ângulo central deve ser 100, não é? Graus. Ok? Porque aqui o ângulo inscrito é a metade do ângulo central correspondente, ou metade do arco. Então, o arco também é 100 graus. Porque o ângulo inscrito, a medida do ângulo inscrito é metade da medida do arco. Então, por isso aqui é 50. Se o ângulo central é 100 e o arco é 100, então o ângulo inscrito correspondente... Por que é correspondente? Porque esse ângulo inscrito, ele abrange o mesmo arco, veja. Ele vai de VA, VB. Então, esse arco aqui, AB, é o arco correspondente determinado por esse ângulo. Quando você desenhou esse ângulo, esse arco aparece. Então, acabamos de provar que esse ângulo inscrito é metade da medida do arco ou metade do ângulo central. Mesmíssima coisa. Esse ângulo aqui só pode ser 60 graus. Certo? X só pode ser igual a 60. Porque o ângulo central é 120. O arco também é 120. Se o ângulo central é 120, o arco AB também é 120. E o ângulo inscrito, onde é que está ele? O ângulo inscrito é metade do ângulo central ou metade do arco. Se aqui é 120, então aqui só poderia ser 60. Mesmo raciocínio aqui. Ora, veja esse ângulo aqui inscrito. Ele vai de A até B. Mas aqui de A até B é 180 graus. Certo? Então x é igual a 180 graus. O arco também é 180 graus. E o ângulo inscrito é metade da medida do arco correspondente. E com isso nós aprendemos também que todo triângulo desenhado num semicírculo, ele é retângulo, 90 graus. Ok, pessoal? Então, esse tipo de questão você não precisa nem fazer muita conta, é mais aplicação do conhecimento teórico.
Agora esse aqui você vai fazer uma continha, veja. Determine a medida do ângulo inscrito e do ângulo central. Ora, aqui é o ângulo inscrito, vai de A até B. O ângulo central tem a mesma medida do arco, então esse arco aqui vale x mais 62. Então eu sei que a medida do ângulo inscrito é igual à medida do ângulo central sobre 2 ou a medida do arco sobre 2, porque o ângulo central e o arco são a mesma coisa. Então, no caso, o ângulo inscrito, o ângulo inscrito aqui é x mais 2, tá vendo? O ângulo inscrito é x mais 2. Vai ser metade do ângulo central. O ângulo central é x mais 62. Então, o ângulo inscrito, que é x mais 2, é metade desse ângulo aqui. Ok? Aí você pode, o que aqui no caso? Você pode colocar um aqui embaixo, olha. Colocar um aqui embaixo e fazer meios extremos. Pode até fazer MMC ou meios extremos. Então, ficaria 2 vezes x mais 2. Olha lá. O produto dos meios igual ao dos extremos. Estão lembrados da regrinha de proporções? O produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, 2 que multiplica x mais 2 igual a 1 que multiplica x mais 62. Igual a 1 que multiplica x mais 62. O produto dos meios igual aos extremos. Então, 2 que multiplica x mais 2 igual a 1 que multiplica x mais 62. Resolvendo aqui, você pode aplicar o chuveirinho ou a propriedade distributiva em relação à adição. 2 vezes x dá 2x, mais, isso eu não posso esquecer de jeito nenhum, 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 2, 4, então mais 4. E aqui, 1 multiplicado por x e 1 multiplicado por 62 vai dar x mais 62. Certo? Então, letras de um lado, números do outro. Aí, 2x fica, x vem para cá, fica menos x. O mais 4 vem para cá, menos 4. Fica 62 menos 4. 2x menos x dá x mesmo, não é? Igual 58, né? 58 graus. Ora, então vamos lá. X deu 58 graus, presta atenção. Então esse ângulo aqui, gente, olha. Então esse ângulo aqui, se x é 58, olha lá. 58 mais 2, 60. E esse aqui, 58 mais 62, dá 120. E esse ângulo aqui dá 120. Porque o ângulo inscrito é metade do ângulo central. Se o ângulo central é 120, o ângulo inscrito teria que dar 60. Isso confirma, o cálculo confirma direitinho. Essa daqui é a mesma página, 77, número 4. Não tem o que fazer essa questão, veja. Só dá um pouco de medo. Mas, esse ângulo aqui, digamos que aqui é o ponto Q. Esse ângulo aqui, por exemplo, ele vale 46 graus. Ele vai, o arco correspondente de A até B. Então, esse ângulo aqui, 46, a extremidade é A e a outra extremidade é B. Então, o arco é AB. Então, quer dizer que esse arco aqui é 46. Desculpa, esse arco aqui é 92, desculpem. Por que 92? Porque o ângulo inscrito é metade do arco. Tá bom? E esse aqui é um ângulo inscrito. Onde é que ele vai? Ele vai de A até B. Então, esse ângulo aqui também é 46. Porque eles estão relacionados com o mesmo arco. São ângulos inscritos do mesmo arco. Que arco? Arco AB. Então, se você pega ponto Q, tem ângulo inscrito A, QAB, AQB, veja só, as extremidades, arco AB. O outro ângulo, PAPB,
começa em A e termina onde? Em B. Esse aqui começa onde? A, Q, B. Os dois começam em A e terminam em B, então é o mesmo arco. Logo, o ângulo inscrito é metade do arco. Se o arco é 92, então esse ângulo aqui é metade, 46. Se o arco é 92, então esse ângulo aqui é metade do arco. Ok? E aí, para finalizar, agora de forma completa, vem o teorema final, que diz o seguinte. Aqui é o diâmetro, certo? Então, se é o diâmetro, é meia volta. Esse arco é um arco de quanto? 180 graus. Se você vem de A até B, olha lá. Meia volta, quanto é? Meia volta, quanto é mesmo? 180 graus, né? Então, esses três ângulos são ângulos inscritos. Mas que ângulo é esse? ADB, então, AB. AEB, começa em A e termina em B. Esse aqui, AEC, AEB, ADB, AEB, ACB. Todos eles começam em A e terminam em B. Então, o arco é 180 para todos os três. Logo, o ângulo inscrito é metade do ângulo do arco. Então, no caso, seria o arco AB, 180, dividido por 2, 90. Então, esse ângulo seria 90 graus. E esse aqui, AEB, começa em A e termina em B. Então, o arco é o mesmo arco, 180, dividido por 2, 90 graus. E o ângulo é? O ângulo é AEB. AEB começa no mesmo A e termina no mesmo B. Então, AEB é o ângulo inscrito e o arco correspondente a B, 180 graus. 180 dividido por 2, 90. Então, os três ângulos são de 90 graus. Porque eles são ângulos inscritos do mesmo arco. Ó. Todos três começam em A e terminam em B. Esse começa em A, termina em B. Esse começa em A, termina em B. Então o arco é o mesmo arco para os três, que é 180 graus. Por isso que nós podemos afirmar que todo triângulo inscrito num semicírculo é retângulo. Então esses triângulos aqui, gente, olha, todos três são triângulos retângulos, porque esses ângulos são ângulos inscritos e eles são a metade da medida do arco. Gente, com isso a gente termina esse capítulo 3 com esse conteúdo e vocês assistam a aula e tentem fazer as questões, atividades 48 a 53. Alguns alunos já mandaram as dúvidas pelo e-mail ou pelo ClassUp. Então eu terminei essa aula agora, última aula, e agora eu vou me dedicar a olhar as dúvidas que vocês têm e tentar elaborar uma aula com dúvidas, certo? Mas primeiro, vocês precisam assistir as minhas aulas, todas elas, e recomendar aos seus colegas para também assistirem, porque é uma turma, aí digamos 15 assiste, 20 assiste, a turma toda não está estudando. Todos têm que assistir e tentar fazer exercícios. Você tem que pensar em que a gente, até aqui nós conseguimos, não ficamos atrasados, não ficamos relaxados. Aqui realmente não é um show, não é cinema, mas é uma aula que você pode, hoje, daqui a 5 anos também, você pode olhar a aula, revisar. Isso fica guardado para vocês também e para mim, né? Então, desejo sucesso a todos. Um abraço bem forte, a saudade está cada vez maior, mais um dia a gente vai se reencontrar. Deus abençoe a todos, as famílias também representadas. Tchau, tchau.